Vamos lá, abre a tua Bíblia, por gentileza, em Atos 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. São várias leituras que nós vamos fazer, e vou tentar simplificar, vou tentar ser o mais breve, o mais rápido possível. Os pais tomaram o café da manhã? Sim ou não? As mães também? Muito mais, né? Eu sei. Começando aqui, a mensagem da cruz, ela é uma ofensa para aquele que não quer mudar. Por isso muitas pessoas se incomodam quando trazemos a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz confronta com as nossas más atitudes, os nossos erros. E uma coisa muito importante que nós não podemos descartar é que a Bíblia é um grande manual de vida, um grande manual de orientações. Se nós seguirmos, não tem como dar errado. Ela nos molda, transforma o nosso caráter, transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e nos torna homens e mulheres bem-sucedidos em tudo que fazemos. Por que sofremos? Porque passamos por tantos problemas. A maior parte dos problemas é justamente por ignorarmos a palavra, fazermos as nossas próprias escolhas. A maior parte dos problemas que nós enfrentamos são criados por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pela direção que escolhemos seguir. E começa assim, quando nós falamos isso, tem aquele que ele já se choca de cara. Não, meus problemas não são causados, são todos nós. São coisas que nós ignoramos, coisas que ignoramos lá atrás, escolhas erradas que fizemos lá atrás. E quando ignoramos a direção de Deus, pode sentar os obreiros. E pior do que fazer uma escolha errada é seguir na escolha errada. Porque nós podemos fazer uma escolha errada, mas depois ir acertando, né? E lutando para consertar aquele erro. Mas o problema é que muitas vezes é feita uma escolha errada e é sustentada essa escolha errada. E isso é um problema sério. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, diga comigo, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período, diga comigo, de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, depois de passar pela crucificação. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem:
Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois, diga comigo, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Frisando uma coisa importante, que sempre falamos, batismo nas águas é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Batismo nas águas é um ato de fé, um ato de crer na mensagem, no sacrifício do Senhor Jesus, é um ato de arrependimento dos pecados, arrependimento dos seus erros. O batismo no Espírito Santo é um batismo, é um mergulho no Espírito, um batismo de santificação, é algo sobrenatural que acontece na vida do homem, é um encontro do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Por isso, às vezes há uma dedicação muito, e digo também, a evidência do falar em línguas, a evidência do batismo no Espírito Santo, a evidência externa do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Porém, eu não acredito em um batismo no Espírito Santo que não há uma mudança de conduta, porque está cheio de gente por aí, com xerelê, xalalá, xelelê, xalalá, e etc, e vai e tal, e o testemunho é péssimo. A forma de agir, de conduzir, o caráter é péssimo. O verdadeiro batismo no Espírito Santo há uma mudança no interior, há uma mudança de caráter, há uma mudança de postura, há um temor reverencial. Amém? Amém? Mas, frisando, o batismo no Espírito Santo é algo pessoal, é uma busca pessoal, que todos devem, é o selo, nós somos selados pelo Espírito de Deus, é o selo do verdadeiro nascimento, o selo do verdadeiro cristão é o Espírito Santo. E uma coisa, vou dizer, olha lá, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados, diga comigo, com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, a capacitação para fazer a vontade de Deus, a capacitação para fazer o que Deus aprova. É o Espírito de Deus dentro de nós. Consequentemente, é o poder de Deus dentro de nós. Amém? Amém. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou voltar e fazer uma colocação importantíssima. Volta aqui, por favor. Diga comigo: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quando será, Senhor? Será neste tempo ainda? Quando será que tudo isso vai acontecer? É agora? É depois? Quando é, Senhor? O Senhor diz: não lhes compete saber. Não importa isso. Não fica preocupado com o tempo. Não fica preocupado com datas. Não fica preocupado quando vai ou não vai acontecer. Passa, por favor. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E, diga comigo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você não tem que saber data, você tem que se preocupar em buscar, receber o Espírito Santo e ser minhas testemunhas por onde você passar. É isso que importa.
O Senhor está dizendo assim, eles queriam saber quando aconteceria a restauração do reino. Quando aconteceria as coisas que o Senhor estava falando acerca do futuro. Se era no tempo deles ou não. O Senhor falou, isso não cabe a vocês e não importa. Vocês têm que se preocupar com uma coisa. Se preocupar em receber o Espírito Santo e serem minhas testemunhas em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o que vocês têm que se preocupar. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Para nós não importa a data. Para nós não importa quando isso ou aquilo outro vai acontecer. O que importa e o que precisamos nos preocupar é em realmente buscarmos, recebermos o Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas, boas testemunhas do Senhor e testemunhas com evidências. Uma boa testemunha, um bom exemplo. Um bom exemplo de homem de Deus, um bom exemplo de mulher de Deus, um bom exemplo de cristão. É isso que nós temos que nos preocupar. Esperar o Senhor. Olha o que diz a sequência, passa por favor. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Diga comigo, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Olha que coisa linda, né? E é essa parte que nós temos que frisar. Quando Jesus terminou de dar aquelas instruções aos discípulos, ele foi elevado aos céus à vista de todos. Eles viram o Senhor subindo. Enquanto ele estava olhando o Senhor subindo e desaparecendo nas nuvens, apareceram anjos que disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E essa é a nossa preocupação. Aí eu faço a pergunta, muitas pessoas perguntam assim: quando será? Quando será que vai acontecer? Vai acontecer? Não vai acontecer? Quando será que vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? Porque ele subiu e ele vai voltar. Ele subiu e ele vai descer. Quando será? Isso não cabe a nós. Não interessa. O que interessa é se nós estamos preparados para isso. Esse é o ponto. Será que estamos preparados para isso? Para esse momento? O momento da seleção? O momento em que será feita a seleção dos bodes e das ovelhas? Tem aqueles que são chamados de bodes, tem aqueles que são chamados de ovelhas. Tem aqueles que são chamados de joio, tem aqueles que são chamados de trigo. Será que estamos preparados? Essa deve ser a nossa preocupação. Porque tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Tudo. Tudo que nós vivemos, tudo neste mundo é passageiro. E nós precisamos levar muito a sério isso, porque nós estamos falando da coisa mais importante de nossas vidas, que é a eternidade, a salvação. E não podemos ignorar, porque a vida aqui não é fácil. E eu tenho dito o seguinte: muitas pessoas têm sofrido muito nessa vida. Muitos que têm sofrido serão consolados e nunca mais vão sofrer. Mas tem muitos que têm sofrido e vão sofrer ainda mais.
Esse é o pior. Por quê? Porque tem ignorado isso. Nós não podemos, a única preocupação de nossas vidas não deve ser simplesmente com o que Jesus pode fazer por mim. Se Ele pode me dar uma casa, se Ele pode me dar um carro, se Ele pode me dar, fazer de mim grande. Isso tudo é consequência de um relacionamento com Deus, de um andar, de um viver com o Senhor. Nós vamos plantando e nós vamos colhendo, nós vamos buscando. Agora, e o nosso interior? E o meu caráter? E o meu homem interior tem sido moldado ao caráter do Senhor? E a minha personalidade tem sido moldada à personalidade do Senhor? Porque aquele que subiu vai descer. E eu estou preparado para esse momento? Porque Ele não desce para todos. Ele não desce para todos. Aliás, o soar da trombeta, nem todos ouvirão. Porque a Bíblia diz que vai soar uma trombeta, mas nem todos ouvirão. E não ouvirão por qual razão? Porque muitos não têm esse selo, não têm o Espírito Santo, muitos não têm se santificado, santificado a sua mente, santificado seus ouvidos, santificado a sua boca, santificado seu coração. Muitos ignoram, o temor já passou longe. Quando ouvimos as mensagens não causam mais temor algum. E esse é um problema sério. Porque quando Deus nos entrega os nossos próprios sentimentos, aí nós estamos num lugar muito perigoso. Quando nada mais te causa temor, aí você está num lugar bastante perigoso. Porque se você já perdeu o temor, e as coisas, os velhos hábitos, as velhas atitudes, a carnalidade já não te causa temor, saiba que você vai sofrer. Mas dia menos dia você vai sofrer. Porque o que nos mantém seguro é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos mantém em segurança. O temor do Senhor nos mantém buscando fazer e agradar ao Senhor, fazer aquilo que Deus aprova. Amém? Vamos lá. João 3, 16 e 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Diga comigo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer significa comprometer-se altamente. Diga comigo, crer significa comprometer-se altamente. Crer significa isso, não aquilo que as pessoas, eu creio. Não, não é esse crer. Crer significa comprometer-se altamente. Se não há um comprometimento, um alto nível de comprometimento, então saiba que você não crê. Saiba que não há realmente esse crer. Porque outro dia eu disse assim, ninguém tente se enganar. Todos nós sabemos, nós temos uma consciência. Você tem uma consciência, eu tenho uma consciência. Você pode se passar por mim, por bonzinho, eu posso me passar por bonzinho, por santo. Mas nós temos uma consciência que está ligada ao Espírito de Deus. Ele se comunica à nossa consciência. E nós sabemos quem somos. Nós sabemos se somos realmente de Deus ou não, se temos temor ou não, se houve uma mudança realmente em nosso caráter ou não, o que acontece no nosso interior. Então, ninguém, não se engane e não se deixe enganar. Você sabe quem você é.
Não adianta a gente se enganar, você sabe. Ainda que a gente queira dizer assim, não, mas eu sou muito bom, não estou dizendo desse bom do mundo, nós estamos falando segundo a palavra, homem de Deus, mulher de Deus, caráter moldado. O crer é um alto nível de comprometimento com Deus, comprometimento com a palavra, comprometimento com a obra, um alto nível de comprometimento com a missão do Senhor. Isso é crer. Se não há um alto nível de comprometimento, não há um crer. Porque tem coisas que nós cremos, mas para nós tanto faz. Tem coisas que cremos, sabemos que é real, existe, mas para mim tanto faz como tanto fez. E muitas vezes as coisas de Deus são assim. A palavra de Deus é assim para muitos. Mesmo a pessoa sabendo, ela não tem um alto nível de comprometimento. Crer, diga comigo, significa alto nível de comprometimento. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, quem nele crê tem um alto nível de comprometimento, não é condenado. Mas quem não crê, quem não tem um alto nível de comprometimento, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos lá. E isso, gente, é muito simples. Eu sempre digo isso, que é muito fácil a gente olhar, a gente sabe pesar isso na vida do outro, né? Você sabe o que é santidade, porque quando você olha para mim, você espera uma postura de mim. Estou certo ou estou errado? Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. Quando você olha para mim, você espera um alto nível de santidade, de comprometimento, de fé, de amor ao próximo, de misericórdia. Você consegue olhar e cobrar muitas coisas de mim, porque você tem esse perfil de homem de Deus, porque esquece pastor ou não, tá? Todos nós, a única coisa que eu fui chamado para ensinar e diretamente para pregar no altar, mas eu sou sacerdote, você é sacerdote. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Eu exerço o sacerdote perante vocês. Como exerço, a minha primeira igreja está na minha casa. Você também é sacerdote na sua casa. Você também é sacerdotisa na sua casa. E a cobrança que Deus faz a mim, faz a você. Não pense você que essa cobrança é minha, simplesmente, ela é sua. Ela está sobre você. A diferença, deixa eu deixar uma coisa muito clara a vocês. Eu fui chamado para pregar no altar. Eu fui chamado para ensinar no altar. Eu fui chamado para cuidar de um rebanho. Mas eu sou um sacerdote, como você também é um sacerdote. Você é um sacerdote na sua casa. Você também tem uma igreja na sua casa. Você também tem seguidores ao seu redor. Você também não pode ser pedra de tropeço, mau exemplo a quem quer que seja. Aquilo que você olha e espera, você idealiza, que você sabe muito bem, porque é muito fácil a gente olhar assim, mas como pode? Como pode, né? É pastor, como pode? Como pastor, todos nós cristãos, né? Mas a pessoa olha e fala assim, como pode? Pastor, como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Não, verdade, então você sabe muito bem. E não é só pastor. Somos nós, todos nós, cristãos. Aquilo que é cobrado a mim, é cobrado a você. A diferença é que eu tenho um peso de responsabilidade que eu vou ter que dar conta da minha vida e da de vocês. Mas você também vai ter que dar da sua e daqueles que estão ao seu redor. Você também será cobrado por isso. Então, eu quero deixar muito claro que não adianta a gente, muitas vezes, se fazer de desentendido, que a gente sabe, nós sabemos quem somos,
Nós sabemos aonde estamos falhando. Nós sabemos que Deus não deixa ninguém enganado. Muitas vezes o Espírito Santo se comunica à tua consciência. O Espírito Santo se comunica quando você está negligenciando. O Espírito Santo fala com você quando você está sendo omisso. O Espírito Santo fala com você quando você está negligenciando uma parte da palavra. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele não nos deixa. Mas o Espírito Santo fala hoje, fala amanhã, fala depois da manhã. Depois ele para de falar. Aí nós vamos, como muitos já sabem, quantos pararam para ouvir a palavra simplesmente agora no momento de dor? Quantos pararam para ouvir a palavra somente agora, quando de repente algo virou, a vida virou de ponta cabeça? Porque Deus falou, foi falta de Deus falar lá atrás? Foi falta de saber o que devia fazer ou não? Outra coisa que acontece muito com as pessoas, eu vou pedir isso a você, tá? Se um dia você vier falar comigo, e pedir uma orientação, venha para falar tudo. Não venha para falar o que você quer falar e o que você quer ouvir, ou ocultar coisas, porque senão eu não posso te ajudar. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente e ela fala o que ela quer, ela fala do seu jeito, oculta um monte de coisa e impede que a orientação seja realmente uma orientação completa. Porque muitas vezes a pessoa, ele não fala tudo que precisa falar, depois vem as consequências. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Realmente, nós não podemos ignorar aquilo que Deus não vai ignorar. Quando você quer realmente uma mudança, porque eu pego muitas vezes as pessoas tentando falar comigo, e elas tentam me falar aquilo que elas querem, e eu sei quando ela quer falar aquilo que ela quer. Muitas vezes eu até tento extrair, mas muitos preferem não falar. Então tudo bem, então deixe que a palavra ou as experiências faça com que realmente a pessoa entenda que nós temos que ser transparentes, como Deus nos vê, com transparência. Vamos lá. Ele morreu para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Diga comigo, ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Leia esse versículo e vê se você consegue, ele é muito claro. Nós não vivemos mais de forma egoísta ou simplesmente para nós mesmos ou de acordo com a nossa própria vontade. O Senhor morreu para que para aqueles que já não vivam, aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Cristo. Como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga comigo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito. E o que prevalece, a minha vontade ou a vontade de Cristo? Responde você. O versículo diz. O que prevalece, a minha vontade ou a vontade de Cristo? A vontade de Cristo. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Só que isso aqui define como será o nosso futuro. Isso aqui define como será o nosso futuro se escolhemos realmente viver uma vida para Cristo e de acordo com a vontade e os propósitos de Cristo, ou não. E isso significa o seguinte: quando nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor e prevalece a vontade do Senhor dentro de nós, nós estamos fazendo um bom plantio para o futuro. Quando ignoramos, quando chega lá na frente é o tempo que poderíamos estar descansando um pouco mais,
estamos tendo que fazer aquilo que não estávamos dispostos a fazer no passado, quando o Senhor nos chamou, quando Ele começou a falar conosco. Quero que você grave essa frase, porque é uma frase repetitiva, mas que ela entra em você. Deus não muda de ideia, e se Ele não muda de ideia, seja agora ou seja no futuro, você vai ter que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por isso que é inteligente que a gente pare, e reflita, busque: Senhor, fala comigo, não me entregue aos meus próprios sentimentos e vontades. Eu quero estar no teu propósito, eu quero andar no teu propósito, porque seja de uma forma ou de outra, nós vivemos de ilusão, né? A pessoa, às vezes, ela quer construir a sua vida do seu jeito, da sua maneira, fora do propósito de Deus. E quando ela acha que lá na frente ela está desfrutando, está descansando, ela está sofrendo. Porque ela vê que ela correu atrás do vento, ela vê que tudo que ela fez parece que foi em vão, ela tentou projetar um futuro de tranquilidade, de paz, lá na frente não tem paz, não tem descanso. Por isso que nós precisamos parar continuamente e dizer: Senhor, fala comigo, não me entregue aos meus próprios sentimentos, me dê um alto nível de sensibilidade acerca daquilo que o Senhor quer que eu faça, a direção que o Senhor quer que eu siga. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero viver para mim mesmo. Nós vivemos de uma forma egoísta. Já prestou atenção? Já prestou atenção que nós somos altamente egoístas mesmo como cristão? Nós estamos sempre naquela: e minha vida? Eu tenho meus problemas. Eu tenho minhas dificuldades. Não, eu já estou cheio de problemas demais. E cada vez mais. Porque quando Cristo está em nós, o que Cristo fez? Ele deu a vida por nós, Ele se sacrificou por nós. E essa corrente, ela continua. Nós sempre estamos agindo como Cristo na vida de alguém. Nós estamos sempre dando a alguém, sempre socorrendo alguém, sempre curando alguém, abençoando alguém. Nós somos abençoados abençoando, nós somos curados curando. Quando nós nos importamos, nós somos um pouco de Cristo na vida de alguém, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Amém? Portanto, se alguém está em Cristo, diga comigo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As velhas atitudes, o velho caráter, o velho homem, os maus hábitos, as coisas velhas já passaram. E outra tradução: tudo se fez novo. São coisas novas, atitudes novas. Amém? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que coisa forte. Diga comigo: portanto, somos embaixadores. O que seria um embaixador? Representante de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, Deus fala por nosso intermédio, Deus adverte por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Que tipo de embaixador de Cristo você tem sido? Que tipo de embaixador de Cristo você tem sido? E nós devemos pensar sobre isso, né? Você já prestou atenção? Eu amo todos vocês. Por mim, jamais algum de vocês sairiam de perto de mim. Jamais. Todos chegam à igreja, eu amo todos, gostariam que todos estivessem, permanecessem, que juntos nós fôssemos, juntos presenciássemos esse momento da volta de Cristo. Só que
eu sou um embaixador de Cristo como você é um embaixador de Cristo. E quando eu tenho que fazer uma advertência, eu tenho que fazer essa advertência e não importa se você vai, não é a intenção que você fique chateado. Não é a intenção que hoje eu vejo e serve maridos. A semana passada um marido disse assim para mim: a gente não gosta disso, né? A gente não gosta disso, mas no fundo todo mundo gosta. No fundo todos precisam. Um marido disse assim para mim a semana passada, né, que ele bebia muito e etc, etc, etc. E aí ele tomou a decisão de parar de beber. E hoje ele está muito melhor porque ele parou de beber. Hoje ele está feliz e está se sentindo. E ele descobriu que ele não precisava daquilo e aquilo estava realmente prejudicando seriamente a sua vida. E ele disse assim para a esposa: é culpa sua porque eu não parei antes. Aí a mulher falou: mas por que culpa minha? Porque você deveria ter sido mais dura comigo naquele momento. Aí ela falou: mas você tem noção? Você tem noção da pessoa difícil que você é? Ele falou: não, eu tenho noção. Mas com jeito, com amor, você poderia ser mais do que você deixou, você já não. E eu fui tocando. E nós como embaixadores, hoje eu vejo, de vez em quando eu me deparo com isso, alguns filhos cobram dos seus pais, naquele momento da correção, naquele momento que eles deveriam ser confrontados, ser até contrariados, porque nós educamos os nossos filhos mais no não do que no sim. Pode prestar atenção que todo pai que fala sim demais para o filho, fala sim, 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 e não põe uma disciplina, ele está contribuindo para o próprio futuro de sofrimento dos filhos, porque os próprios filhos, eu atendo isso demais, os filhos, porque o meu pai deveria ter me segurado mais, deveria ter sido mais duro comigo, deveria naquele momento não ter deixado eu ter paz com aquilo que eu não podia ter paz. Nós somos embaixadores de Cristo. Quando eu tenho que falar a vocês, quando eu tenho que fazer uma advertência, eu sei que muitos ficam chateados, que muitos não gostam de ouvir, que muitos falam: olha, levei mais paulada, levei mais pedrada, mas são orientações, como Paulo dizia, né? Não me canso de falar as mesmas coisas, que são seguranças para vocês. Não me canso de fazer as mesmas advertências, porque são segurança, é segurança para a vida de vocês. Paulo fala isso. Quando eu estava fazendo algumas advertências a algumas igrejas, ele dizia: não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. E nós precisamos, como embaixadores de Cristo, nós precisamos representar bem o Senhor. Está certo, está certo, está errado, está errado. Não vou compactuar com aquilo que está errado. Isso não está correto, não está correto. Essa postura não está correta, não está correta. Não precisa isso ser motivo de quebra-pau, de desentendimento. Não, mas eu não quero brigar, não quero chocar, mas não está certo. Não quero brigar, não quero chocar, mas não vou compactuar com isso. Isso não está correto. Essa atitude não está correta. Agora, eu estou falando isso entre casais. Muitas vezes, como filho, nós exercemos a nossa autoridade e, como disse, às vezes choca, mas é necessário, porque muitas vezes esse excesso que nós queremos de liberdade pode nos levar a um sofrimento futuro muito grande, a uma dor futura muito grande. Amém? Amém? E vocês sabem do que eu estou falando. Eu, por exemplo, como filho, eu sei, se eu tivesse morrido em algumas ocasiões, eu teria perdido a minha salvação, porque o primeiro grande acidente que eu sofri foi aos 14 anos de carona num carro, fazendo o que não devia. O carro chocou, quando eu acordei caído no asfalto. Acordei desmaiado, né? Acordei, e ainda clima de acidente, à noite, pancada, aquela fumacinha, eu falei: é um sonho. Falei: não é verdade, é um sonho, que sonho besta, né? Eu falava assim: que sonho besta, acorda. E era real, porque à noite,
bateu, aquele fumaceiro de pneu, motor e tudo mais, e eu acordei, olhei meio zonzo, meio tonto, porque desmaiei, olhei, eu falei, nossa, mas que sonho besta, né? Acorda, aqui sonho que era real, e se eu não tivesse acordado? E se eu não tivesse acordado? Teria perdido a minha salvação. E esse foi um deles. Amém? Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, diga comigo, nos tornássemos justiça de Deus. Pô, se ele já se tornou pecado por nós, nós vamos nos tornar pecado também? Nos tornar pecado? Não justiça de Deus? Ele já se fez maldito, ele já se tornou pecado por nós, e nós vamos viver em pecado? Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Diga comigo, tudo me é permitido, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Muito bom que muitos tivessem esse discernimento. Você pode usar o teu livre-arbítrio do jeito que você quiser. Você tem a liberdade para escolher conduzir a sua vida da maneira que você quiser. A vida é sua. Mas seria muito inteligente que você entenda uma coisa: tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. O que não te convém? Seria muito importante você buscar esse discernimento. Ah, mas o outro faz. Não, mas a mim não convém. Ah, mas tem gente que faz. Não, a mim não convém. Na minha casa não convém. No meu casamento não convém. Nos meus negócios não me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso entender o que não me convém. Tudo me é permitido, diga comigo, mas eu não deixarei que nada me domine. Às vezes a pessoa com essa, tudo me é permitido, ela acaba praticando coisas que depois essa coisa a domina. Se torna algo mais forte na vida dela. Domina a vida dela. E automaticamente escraviza. Amém? Você tem, como eu sempre digo, né? Você tem uma oportunidade linda. Seria uma burrice muito grande da sua parte sentar na igreja e passar aqui 2 horas dentro da igreja, cansando a sua bunda. Cansa, né? Cansa a bunda, dói a bunda, para não aprender nada e não colocar nada vezes nada em prática. Seria uma falta de inteligência muito grande. Porque cada momento que nós sentamos aí é uma oportunidade de evoluirmos um pouco mais. Cada momento que nós sentamos é oportunidade de evoluirmos mentalmente e espiritualmente, porque primeiro, antes de Deus confiar coisas grandes em nossas vidas, nós somos preparados. Se Deus não pode te preparar, esqueça que você não terá um propósito grande. Ele não terá um propósito grande com você aqui. Porque primeiro nós somos preparados. Nós permitimos que o Senhor vai nos preparando. E quando nós permitimos que o Senhor nos prepare, Ele nos usa para grandes propósitos. Se nós não permitirmos, a nossa passagem por aqui é uma passagem medíocre. E ainda correndo o risco de perder a nossa salvação. Então não seria uma coisa inteligente o tempo que nós estamos sentados na igreja, que às vezes as pessoas não aliviam a sua consciência, não seja um cristão católico. Desculpa a forma de falar, mas não seja aliviando a sua consciência pelo simples fato de hoje você ter vindo no culto.
Entendeu o que eu quis dizer ou não? Católico não diz assim: hoje eu fui na missa. Entrou na missa, fez a oração na missa, ouviu ali, fez uma oração repetitiva, sai a mesma coisa. Agindo da mesma maneira, os mesmos atos, as mesmas atitudes, os mesmos pecados, as mesmas... Não generalizando. O que eu estou dizendo é o seguinte: é uma fé comprometida. Uma fé comprometida. Não seria inteligente isso, porque você não saiu do catolicismo ou do espiritismo ou de qualquer outra religião para vir viver mais uma religião. Então não é inteligente que você entre: eu vim assistir um culto, porque se você veio assistir um culto, você perdeu o seu tempo. De verdade, você perdeu o seu tempo. Não te acrescenta nada, porque você veio assistir um culto. E muitas coisas que você está ouvindo aqui, você está detestando. Muitas coisas que você está ouvindo, você está detestando. Sabe por quê? Porque como eu iniciei, a mensagem da cruz, ela choca com quem não quer mudar. Ela ofende a quem não quer mudar. Ela choca com os nossos péssimos atos. Ela choca com o mau caratismo. Ela choca com a mentira. Ela choca com o pecado. Ela choca. Amém? Então, isso é importante que a gente entenda. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos meditando já. Nós já estamos, a palavra já chega confrontando e nós já estamos meditando. Eu quero trabalhar isso. Eu quero melhorar nisso. Eu vou eliminar isso da minha vida. Todas as coisas me convêm, me é permitida, mas nem todas me convêm. E eu não vou praticar mais coisas que não me convêm. Que não é bom para a minha vida, não é bom para a minha fé, não é bom para o meu relacionamento com Deus, não é bom para o meu casamento, não é bom como pai, não é bom como mãe, não é bom como cristão, não é bom testemunho, faz com que eu seja um péssimo embaixador de Cristo. Isso não vai me dominar mais, não. Isso não vai me dominar mais. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, diga comigo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, se o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, isso é porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E como é que o Espírito de Deus pode habitar num corpo que prevalece a imoralidade? Ele não pode. E mais, passa. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão, diga comigo, uma. Isso aqui é uma coisa seríssima, né? Uma coisa seríssima. Eu já preguei sobre isso. Para quem não sabe, relação sexual é transferência. Relação sexual, aquele velho hábito mundano, né? As pessoas que no mundo aí fora, tira a prostituta aqui e deixa só essa parte aqui, ó. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Como o cara que se deita com uma prostituta, ele se faz um só com uma prostituta, ao mesmo tempo, todas as pessoas, sabe aquele hábito mundano que as pessoas têm? Ficar, encontra, fica, não conhece, já sai. Primeiro encontro já está transando, o segundo já está transando, tem o primeiro namorado transando, o segundo namorado transando, o terceiro namorado transando, agora
a pessoa vai se tornando uma só com vários, e se torna uma só. Que espírito há lá? Que espírito está naquela pessoa? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Que espírito está naquela pessoa que eu estou me tornando um só? Por isso muitas pessoas dizem assim: uma maldição na minha vida familiar. Tem maldição que não é familiar não, tem maldição que é do pecado, da imoralidade sexual. Tem maldição que são contraídas daqui, do sexo. Porque quando se uniu a pessoas que não procurou saber qual era a conduta dessa pessoa, qual era a fé dessa pessoa, quantas pessoas se uniram e se tornaram um só, com pessoas do mais baixo nível, com pessoas completamente corrompidas, completamente dominadas por um mal, por um espírito, muitas vezes até possessas. Muitas vezes até possessas. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? E quando eu falo sobre isso, eu sempre trago a memória eu já peguei prostituta incorporada. Prostituta incorporada, eu já peguei. E ela diz que boa parte das relações sexuais que ela teve, ela não viu. E se ela não viu, o cara transou com quem? Com quem? Só usou o corpo dela, mas a pessoa se fez um só com um demônio. A pessoa se fez um só com um espírito, com um demônio. E ali ficou aquela influência, ali ficou aquela transferência. Está vendo tanto que é sério as coisas? Às vezes a gente faz as coisas como tudo normal, tudo é permitido, tudo liberdade total. E aí as consequências? E as consequências depois? A gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Entende? Nós plantamos o que quisermos, mas a colheita, se prepare, porque a colheita é obrigatória. Tem liberdade para plantar, mas colheita é obrigatória. Mas diga comigo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É forte isso, não é? Puxa vida. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. É aqui que pega. Eu quero me unir com o Senhor, quero me fazer um espírito com o Senhor. É isso que você tem que se preocupar. A se unir, se fazer um espírito com o Senhor. Santificar o teu corpo para que você seja um com o Senhor. Para que Deus faça de você um grande embaixador, para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida e através da tua vida. Porque aquele que subiu, descerá. Aquele que subiu, descerá. Aquele que subiu, e todos viram, ele descerá. E estamos preparados para isso? Fique em pé, por favor. Volta ali, por favor. Repita comigo mais uma vez. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Seja um espírito com o Senhor. Se una ao Senhor. Se nós levássemos isso aqui muito a sério, quase todos os nossos problemas terminariam. Quase todos os nossos problemas. Porque ser um com o Senhor faz de nós homens e mulheres do mais alto nível. Homens e mulheres com um caráter, uma mente, um espírito irrepreensível.
ser um com o Senhor, é tudo que as esposas querem, é tudo que os maridos querem, é tudo que os pais querem, é tudo que os filhos querem, é tudo que nós como próximos realmente queremos. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, pais de Deus, é tudo que os solteiros procuram. Uma mulher de Deus para casar, um homem de Deus para casar, é tudo que as pessoas procuram. Por isso, nós não podemos. Você sabe que quando nós vivemos em pecado, voltamos a praticar as mesmas coisas, é como se nós, sabe aqueles homens que brutalmente pegaram o Senhor Jesus e o crucificou na cruz? Aqueles homens que cuspiram na sua face, cravaram uma coroa de espinho, pregaram as suas mãos e os seus pés numa cruz, humilhou Jesus daquela forma. A Bíblia diz que quando nós voltamos ao pecado, nós crucificamos a Cristo novamente. Nós somos como um daqueles. É a mesma coisa de nós ignoramos todo o sofrimento de Jesus, toda a dor de Jesus, e nós estamos crucificando Ele novamente, sem discernimento algum. E tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, meditando hoje, nós podemos não gostar de ouvir, mas nós sabemos que é bom para nós. Estou certo ou errado? Sim ou não? Nós podemos até falar, não, mas não queria ouvir isso. Mas nós sabemos que é bom para nós. Nos mantém seguros, em paz, felizes, abençoados. Aprenda uma coisa, não viva só para você. Viva para Cristo. Seja um pouco de Cristo na vida de alguém. Cure, abençoe, levante, socorra. Seja um pouco de Cristo na vida de alguém, porque nunca nos parecemos tanto com Cristo quando ajudamos o próximo, socorremos, abençoamos, ouvimos, levantamos, nos preocupamos com a dor do outro. E geralmente o mundo trabalha para que nós sejamos totalmente egoístas, individualistas, e só nos preocupamos com nós mesmos e com ninguém mais. Só com nós mesmos. E nós precisamos, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se una cada vez mais com o Senhor. Seja um só espírito, você e o Senhor. Isso vai te trazer muita paz, isso vai te trazer muitas alegrias, isso vai te trazer muitos bons resultados, isso vai te manter seguro. Fale com Deus no teu lugar, fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, você quer ser um só com Ele? Eu quero ser um só com o Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar. Muitas vezes nós estamos tão cheios do mundo, cheio de pensamentos, sentimentos, de malícia, de maldade, de ira,
de invejas, de ódio. O diabo vai nos enchendo de tantas porcarias, de tantas coisas que não nos acrescenta nada, só nos traz prejuízos. Mas deixa o Senhor moldar o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Diga a Deus: eu quero ser um só com o Senhor. Eu quero me unir mais e mais ao Senhor. Eu quero me unir mais e mais com o Senhor. Eu quero estar no seu propósito, Senhor. Eu não quero, Senhor, entrar na tua casa, ouvir a tua palavra. Eu entro vazio e saio vazio. Eu entro sem direção e saio sem direção. Eu entro desprovido de sabedoria e saio sem sabedoria. Não, eu não quero, Senhor. Eu quero sair da tua casa muito melhor do que eu entrei. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor possa me moldar verdadeiramente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eis-me aqui para que o Senhor possa me moldar verdadeiramente como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquele que subiu vai voltar. Coloca isso dentro de você. Aquele que subiu voltará. E que você esteja preparado para isso, para quando chegar esse momento, você se preparou para ele. Porque muitos são aqueles que vão deixar para se preparar perto da hora e será tarde demais. Não deixe para se preparar na última hora. Você tem condições de começar a se preparar já, agora. Seja como o Senhor. Seja um bom embaixador de Cristo. Seja um bom embaixador de Cristo. Um bom embaixador. Represente muito bem o Senhor por onde você passar. Seja um bom representante. Seja um bom exemplo. Que o Espírito Santo possa fazer de você mais como Cristo. Que você possa ser como Ele, no caráter, na maneira de pensar, de agir, de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões. Quero saber mais deste, meu Deus, como... Que a mensagem da cruz não seja uma ofensa para você, mas que a mensagem da cruz seja muito bem recebida por você. Peço ao Espírito Santo que renove a sua mente. Renova a minha mente, Espírito Santo. Renova o meu coração. Se preciso for, Espírito Santo, troca o meu coração. Coloca um coração novo dentro de mim. Diga ao Espírito Santo que você precisa dele. Diga: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Ah, como eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero ser simplesmente batizado nas águas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu não quero ser simplesmente batizado nas águas. Eu quero batismo no Espírito Santo, mergulho no Espírito. Fala isso a Ele.